Olá, comunidade Paz e Bem, da Pós TV 247, do canal do Sejus. Eu sou Carla Pavão, Felipe Albani, coordenador do Sejus, está aqui conosco. Nós vamos conversar hoje, o programa vai ser um pouquinho mais curto, porque nós vamos conversar sobre um texto bastante interessante da Revista Espírita de maio de 1859, que se chama Ligação entre Espírito e Corpo, mas é um texto curto que o Felipe pincelou aí algumas partes para a gente. Então, tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla? Muito bom dia para a galera do canal Paz e Bem, galera do Sejus, todo mundo que está aqui procurando entender um pouquinho melhor e conhecer esse laboratório de Allan Kardec, que é a Revista Espírita. E aqui nós temos um texto que traz posso dizer, dois testemunhos interessantes em termos de mediunidade, para a gente entender um pouco daquilo que a gente imagina e daquilo que alguns médios puderam trazer e que nos ajudam a entender um pouco melhor. Claro, a gente tem outras literaturas trazendo outras informações atualmente, mas nada como a pessoa que reuniu as informações, estudou profundamente esse tema, como o Allan Kardec, a partir de informações de médiums. E é uma coisa que eu acho que falta um pouco hoje no meio espírita, que eles falam muito dos livros. Os livros trazem, especialmente esses livros mais recentes, como o do Chico, de Valdo, trazem informações até interessantes, mas muitas vezes faltam as comparações. Então, aqui é o que Kardec traz de uma coisa interessante, de ver o que os médiuns trouxeram que podem trazer para a gente do que eles percebem. Então, ele começa falando de uma senhora chamada uma senhora Schutz, que ela tinha a possibilidade de se comunicar nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris, dormindo. Então, ela dormia e o espírito, ela ia em espírito para a sociedade conversar, trazer informações que achavam necessárias ou que eram falados pelo próprio, a partir dos questionamentos de Kardec. Ele disse que uma noite, depois de uma longa conversa, ela disse: estou fatigada, necessito de repouso, vou dormir, meu corpo precisa disso. E aí, diante disso, o Kardec retorquiu: vosso corpo pode repousar, falando-vos não prejudico. É o vosso espírito que aqui se acha, e não o vosso corpo. Podeis, então, entreter-vos comigo, sem que o corpo sofra, ou seja, ele não estava entendendo bem o que é esse cansaço que ela estava falando, que afinal estava emancipada do corpo físico. E ela responde o seguinte: estás enganado pensando assim. Meu espírito se destaca um pouco do meu corpo, mas é como um balão cativo, preso pelas cordas. Quando o balão recebe solavancos produzidos pelo vento, o poste que está amarrado sente o efeito dos abalos transmitidos pelas amarras. Meu corpo representa o poste para o meu espírito, com a diferença de que experimenta sensações desconhecidas do poste, e que tais sensações fatigam bastante o cérebro. Eis porque, como um espírito, meu corpo necessita de repouso. Então, o que é interessante é o seguinte: o espírito se emancipa, como diria Kardec, ou alguns até usam a palavra desdobra, né? Então, tem esse afastamento do corpo físico, mas não necessariamente você tem ali um completo desligamento, até porque isso somente acontece pela desencarnação, ou seja, com o rompimento desses laços. Então, nesse momento que ela coloca que há essa situação, que o espírito, quando está ligado ao corpo físico, ele ainda transmite algumas coisas para o corpo. Daí que a gente vê, por exemplo, as pessoas que se mexem muito, as pessoas que às vezes até falam dormindo, então muitas vezes se encontra esses fenômenos que certamente são reflexos daquilo que o espírito está vivenciando afastado do corpo físico. E outra coisa que o Kardec coloca, que esta explicação mostra perfeitamente as relações entre o corpo e o espírito, enquanto este, ou seja, o espírito, desfruta um pouco da sua liberdade. Sabemos muito bem que a separação absoluta só se dá depois da morte, mesmo algum tempo depois, porque afinal o corpo morre, mas muitas vezes o espírito ainda fica ligado ao corpo físico, por conta, muitas vezes, está muito ligado às sensações da matéria. E ele coloca que nunca, porém, essa ligação nos havia sido descrita com comparação tão clara e tão impressionante. Então, a gente tem uma explicação de um espírito comentando para Kardec, um espírito que ainda estava ligado ao corpo físico, ou seja, ela estava dormindo na casa dela e veio até a Sociedade Espírita de Paris trazer essas impressões,
e mostrando como é que funcionava essa percepção, e que ajuda a esclarecer diversos pontos, inclusive, que a gente vivencia no cotidiano. Mas tem também um outro relato muito interessante, que é o do senhor R., antigo ministro residente dos Estados Unidos, junto ao rei de Nápoles, homem muito conhecedor do espiritismo e que fez uma visita à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e aproveitou para perguntar se nos fenômenos de aparição já tínhamos observado uma distinção entre o espírito de uma pessoa viva ou de um morto. Aqui diria mais o encarnado e de um desencarnado. Então, é uma coisa que certamente deve despertar muita curiosidade. Provavelmente quem está aqui nos assistindo deve ficar impressionado. Ué, vivo pode ter comunicação? Pode, que é um espírito. Inclusive, a gente tem uma outra situação que, às vezes, é meio polêmica, né? Que o próprio médium, no momento em que ele está entrando em transe, ele mesmo pode trazer memórias de outras encarnações, num fenômeno que é muito conhecido como animismo. Então, isso pode acontecer na mesa durante a reunião mediúnica, e quem está conversando com o médium em processo de transmissão dessa comunicação deve procurar estar atento para saber o que é cada coisa. Mas muitas vezes a gente vai perceber pelo tipo de fala. Claro que nem sempre temos videntes durante a reunião, mas é interessante saber desses detalhes para que, quando estejamos conversando com o espírito, a gente saiba para que ponto nós vamos direcionar a nossa conversa. E o senhor R continua aqui, no caso, colocando o seguinte: informados de que não tínhamos outro meio senão perguntando ao espírito, disse-nos que conhecia na Inglaterra um médium vidente, dotado de grande capacidade, que toda vez que se lhe apresenta o espírito de uma pessoa viva, nota um rastro luminoso partido do peito, através do espaço, não interrompido por qualquer obstáculo material, e que vai terminar no corpo. É uma espécie de cordão umbilical que une as duas partes momentaneamente separadas do ser vivo. Nunca o observou quando não havia vida corpórea. E é interessante porque as literaturas até falam de um cordão, de um elástico, e teve até umas pessoas que, inclusive, eu não sei se Carla já se deparou, mas mesmo lendo os livros, nunca me deparei com esse termo chamado cordão de prata. Não sabemos se é cor de prata ou não, mas, de qualquer forma, há uma corrente dentro da doutrina, umas pessoas que usam muito esse termo, mas a ligação Kardec fala dessa ligação fluídica, ou seja, há alguma coisa que ligue, o que é interessante, numa posição que, aparentemente, na forma do espírito, esse médium vidente destacava que partia do que nós poderíamos considerar como o peito. E aí, para a gente fechar, o Kardec coloca aqui: sabe-se que no momento da morte a separação não é brusca, é aquilo que a gente havia comentado. O perispírito, que é esse laço que liga o corpo físico ao espírito, se desprende pouco a pouco. E enquanto dura a perturbação, que é o período em que o espírito não tem noção de que está vivo, se está morto, então a gente passa por um momento assim, tem esse nome mesmo, perturbação, conserva uma certa afinidade com o corpo. Não seria possível que o laço observado pelo vidente, de que acabamos de falar, subsistisse enquanto o espírito aparece no próprio instante da morte, ou poucos instantes, como acontece tão frequentemente? Nesse caso, a presença desse cordão não seria indicativa de que a pessoa estivesse viva. O senhor R não nos soube dizer se o médium teria feito tal observação, ou seja, se estava naquele período de quase desencarnação ou já começando a se separar do corpo. Em todo caso, ele era menos importante e lança uma nova luz sobre aquilo que podemos chamar a fisiologia dos espíritos. Então, Carla, era isso que a gente tinha para comentar. Eu acho que cordão de prata talvez tenha surgido com André Luiz. Então, tudo que é André Luiz a gente olha com um pouquinho de cuidado, né? A gente segue o que é Kardec, que ele está dizendo aí desse cordão, né? Dessa Uhum. ligação, na verdade, que está aí. E sobre vivos se comunicarem, né? Vamos lembrar que também vivos podem ser obsessores de outros vivos, ou seja, encarnado a encarnado, pode existir obsessão assim. Então, é sempre importante a gente olhar também o que a gente faz com as pessoas do nosso entorno, né, para tentar evitar isso. Não é só depois que a pessoa desencarna que ela fica obsediando. Eu acho que é Verdade. isso. Então, nos sigam nas redes sociais, acompanhem, se inscrevam nesse canal do Sejus
E deixe o seu like, seu comentário, isso é muito importante para a gente poder subir no algoritmo. Obrigada, um beijo grande, paz e bem. Obrigada, Felipe. Um forte abraço para vocês, um beijo enorme e até a próxima.